Olá, meus amigos e meus irmãos. Estamos novamente aqui com mais um simples videozinho, trazendo mais um pouco de luz, sempre avisando aos irmãos que a luz não é minha, a revelação não é minha, a revelação ela vem do trono do Pai, para aquele que o Pai quer revelar. Hoje, dia 11 de maio de 2021, e a gente está aqui muito contente, feliz em estar poder falar com vocês novamente. Domingo, dia 9, eu estava na cidade de Assis, São Paulo, em viagem, e foi feito lá no local onde eu estava alojado uma celebração para o dia, homenagem ao Dia das Mães. Então, uma festa muito grande, diria eu, um banquete muito grande, em adoração, em homenagem às mães das pessoas que estavam ali. E eu achei muito interessante, achei até muito bonito, porque fizeram tanta homenagem para as mães naquele domingo. E eu fico imaginando, será que os outros 364 dias do ano as mães foram homenageadas da mesma maneira que receberam aquela homenagem especificamente naquele dia? Mas isso é um outro assunto. Pois bem, e quando terminou ali aquela reunião religiosa que estavam promovendo, veio uma pessoa e se apresentou a mim, né? Dizia ele que era um guru, o pastor, um líder, um mestre, um teólogo, um escatologista lá, esses caras, esses líderes religiosos aí que abrem um templo aí, dizem que é a igreja. E a gente começou a conversar com ele dizia que ele era uma determinada igreja e que ele foi consagrado, que ele foi escolhido, que ele foi ungido e tal, e perguntou para mim qual era a religião. Eu citei para ele que a minha religião era a mesma de João Batista, a minha religião era a mesma do Messias, e ele achou engraçado a maneira do que eu respondi, porque nós sabemos que o Criador não tem religião, o Salvador, o Messias, não tinha religião, não fundou religião, não deixou religião. Ele simplesmente disse que nós deveríamos amar ao Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Só isso. E ali em conversa e tal, a gente chegou a abordar a questão do expulsar demônios. Então eu perguntei para ele assim, meu irmão, por que será que um simples vírus fechou todas as igrejas em que a gente vê todo mundo falando que a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre e tal. E um vírus invisível que ninguém conseguiu identificar, ninguém consegue combater, ninguém consegue parar esse vírus. Ele fechou todas as igrejas. O que o irmão acha disso? Então ele citou um homem de um grande conhecimento, né? Ele não disse, mas eu acho que ele era algum professor, algum mestre, doutorado lá. Então ele explicou para mim o seguinte, que essas coisas, curas que acontecem dentro dos templos, dentro das igrejas, curas, milagres, é através da santificação. E eu perguntei para ele, mas como, meu irmão, mas como assim através da santificação? Ele falou, é simples. Se você, por exemplo, quanto mais você orar e jejuar, mais forte, mais ungido você fica, mais cheio do Espírito Santo você fica. Ele dizendo para mim. E citou uma passagem, né, um texto da Bíblia que eu vou citar para você e você pode acompanhar ou pegar uma caneta e um papel, escrever e depois você conferir. Então ele citou aqui no livro de Mateus, capítulo 17, verso 14, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Mestre,
Compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. E eu apresentei aos teus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-lo. Interessante, né? Os discípulos do Messias não conseguiram curar o lunático, o jovem adoentado, o jovem doente, né? O Salvador exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Até quando vós sofrereis? Até quando você vai continuar sofrendo? Até quando você vai continuar sendo humilhado, maltratado, pisoteado, desprezado, afrontado, desrespeitado, traído ou traída? Até quando você vai continuar nessa vida que você está sofrendo? Tá difícil para você, não é verdade? Tá duro. Você tem chorado, tem derramado lágrimas escondido. A gente não vê, né? Mas tem alguém que está vendo, porque eu também tenho família. Eu também derramo lágrimas pela minha família, pelos meus filhos, meus genros, minha nora, meus netos, meus bisnetos, pela humanidade, mas sempre em segredo. E o Pai tem visto as minhas e também tem visto as tuas lágrimas. Então eu faço uma pergunta para você: até quando? Pergunte para o Pai nesse momento, você que está me ouvindo: Pai, até quando eu vou continuar sofrendo? Até quando eu vou continuar sofrendo dessa maneira? E o mestre disse: trazei-me aqui o menino. Quem sabe pela minha boca o Pai está chamando você? Não para se aproximar de mim, não. Mas quem sabe pela minha boca, você que está assistindo esse vídeo, quem sabe o Pai, o Criador, está dizendo para você assim, ó: chegue até perto de mim, se aproxime de mim, se aproxima de mim, que eu vou enxugar, secar as suas lágrimas. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou acabar com esse sofrimento seu. Quem sabe? O Pai não está falando na sua mente agora. E depende de você se aproximar do Pai ou não. E o Messias repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se do Salvador, perguntaram em particular: Mestre, por que motivo não podemos nós expulsar o demônio? Olha o que o Salvador, olha o que o Messias Emanuel disse. Não é totalmente diferente daquilo que você ouve do teu pastor? Totalmente contrário àquilo que você aprende dentro do sistema religioso? Olha, presta atenção, o que o Messias, o Salvador, disse para os seus discípulos. E o mestre lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, nós saímos do sofrimento, nós vencemos as dificuldades, as lutas, as provações, as tentações,
as guerras espirituais não é porque oramos e jejuamos, mas porque nós temos que ter uma fé. Fé no Criador. No Criador. Não é ficar fazendo campanha, não. 9 sexta-feira, 13 sexta-feira. Não, não é ficar 3, 4, 5 dias sem comer, sem beber, não. É pela fé. Se você não tiver fé, você não consegue vencer tudo e todos. Está aqui a confirmação. Pois em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha a oportunidade que o Pai está dando para você. Olha a chance que o Pai está dando para você sair dessa prisão que você se encontra. Há quantos anos você está aí preso aí, ó, sacrificando no altar, dando dinheiro, comendo pão com fermento, tomando suco de uva, tomando banho no rio, ficando 3, 4, 5 dias sem comer, sem beber, se sacrificando, sendo que o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, mas você não tem fé, porque as coisas que você pratica é obra da carne, é física. Comer, beber é coisa física, não é espiritual. É por isso que você continua sofrendo, é por isso que você continua nessa situação, porque você quer resolver as coisas espirituais com coisas físicas e materiais. Se orar e jejuar resolve algum problema, por quê? Por que que os pastores não ficam 40 dias e 40 noites em jejum e saem pelas ruas do país curando as pessoas que estão com vírus? Já que para efetuar a cura e para expulsar o demônio tem que orar e jejuar, por que que eles não ficam sem comer, sem beber e depois eles não saem para curar as pessoas? Por que que não repreende esse vírus que fechou a igreja onde você congrega? Ah, mas a porta que Deus abre ninguém fecha, e o vírus fechou. O vírus fechou. Todas. Cadê os homens que gostam de ir no monte orar? Ficar 3, 4 dias orando lá no monte, jejuando. Aí ele me disse que nós temos que orar e jejuar, porque depois que o mestre, o Salvador, foi batizado, ele foi para o deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E é por esse motivo, palavras dele, e por esse motivo que o mestre ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e sem beber, é que ele tinha forças, poder para expulsar demônios e para curar qualquer tipo de enfermidade. Palavras dele. E eu disse para ele, irmão, o irmão sabia que nós, corpo físico, nós não aguentamos ficar 10 dias sem beber água, que os nossos rins param de funcionar. O irmão sabia disso? Sim, eu sei. Eu perguntei para ele, o irmão também jejua, fica sem comer, sem beber? Ele respondeu, sim, quando eu vou fazer uma campanha e quando eu vou para uma cidade distante, conforme eu estou aqui longe da minha cidade, não conheço ninguém, então eu me preveni. Eu fiquei alguns dias sem comer, sem beber, só orando para que eu pudesse me santificar mais e ter mais força para caso aparecesse algum endemoniado, algum doente aqui,
eu pudesse curá-lo. Foi a resposta que ele me deu. E eu perguntei a ele assim, irmão, o irmão sabe o significado da palavra jejum? Ele respondeu, sei. E eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, você sabe o significado da palavra jejum? Se você não sabe, você tem um celular, vai lá no Google e digita jejum ou jejuar. Você vai ficar surpreso. A palavra jejum, que é do grego, não é uma palavra portuguesa da nossa linguagem, é uma palavra grega. Jejum significa abster-se. Mas não fala que é para ficar sem comer e sem beber. Abster-se. Do quê? Você pode se abster de muitas coisas. Você pode se abster de beber café. Você pode se abster de dormir. Você pode se abster de andar de bicicleta. Você pode abster-se de andar de carro. Você pode abster-se de não pegar em dinheiro. Você pode se abster em não dormir com a sua esposa. Você pode abster em não comer feijão. Você pode abster em não assistir televisão. Então, a palavra jejum ou jejuar não significa ficar com fome, mas significa se abster. Quer dizer, se afastar daquilo ali. Foi o que o mestre, o Messias, Emanuel fez. Ele jejuou, quer dizer, ele se absteve, se afastou de tudo e de todos. E ele continuou insistindo que deveria haver, sim, o jejum, porque o próprio Cristo diz, mesmo ele lendo o texto, né, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino, não é porque eles não oravam e jejuavam, mas era porque a fé deles não era suficiente. A fé deles não era suficiente. E quem tem fé no Criador, no Pai, ele não só expulsa demônio, não, ele vence o mundo. O próprio Messias, o próprio Emanuel diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você também pode vencer, se a sua fé não tiver que pagar pedágio. Se a sua fé for direcionada ao trono do Pai, da graça, o trono de misericórdia do Criador, se a sua fé for pura, transparente, o seu coração for fiel diante dele, você vence até a morte. É promessa dele, não sou eu que estou falando. É promessa dele. Mas esse irmão continuou insistindo que tem que ficar sem comer e sem beber. Então eu tive que trazer ele, não lá na Bíblia, mas nas Escrituras, porque não podemos misturar Bíblia com Escritura. A Bíblia foi escrita pelo padre João Ferreira de Almeida. As Escrituras foram escritas pelos judeus, lá antes da vinda do Messias. Então eu convido você, para nós fechar esse vídeo, para não ficar muito longo, você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, verso 8, verso 6 diz assim, observância devida do jejum, ou seja, vamos observar a maneira correta de jejuar. Isso aqui quem disse foi o profeta Isaías, não foi pastor não, não foi guru não, não foi ancião não, não foi os apóstolos que estão aí, ó, perdendo a Babilônia cair, não. Isaías era um profeta do Altíssimo, do Criador. Então vamos ler o que o profeta disse. Isaías capítulo 58, verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? O Pai falando pela boca do profeta Isaías. Que soltes a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da escravidão, deixa livres os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto
e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, ou vistas, ou dá uma roupa, ou cubra o nu, e não te escondas do teu semelhante. Eu queria perguntar aqui para você aí, ó, você que é pastor, você que é rico, você que é empresário, você que anda com o narizinho em pé se achando o Nabucodonosor, eu quero perguntar para você o seguinte: você tem soltado a ligadura da impiedade? Você sabe o que é ímpio? Você sabe o que significa a palavra ímpio? Você sabe? Ímpio é uma pessoa que não tem amor ao próximo. Esse é o ímpio. Sabe o que o sistema religioso diz? Ímpio é aquele que não vai na igreja, aquele que não é batizado, aquele que não toma ceia, aquele que não paga o dízimo. Esse é ímpio. É isso que o sistema diz. Mas o Pai, pela boca do profeta Isaías, diz que não. Diz que a impiedade é aquele que não tem amor ao próximo. Então aqui o Pai está chamando você para que você tenha amor ao próximo, olha, para você soltar a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão. Você que suga os seus funcionários, explora os seus funcionários, explora a sua família, explora a sua esposa, explora os teus pais, para desfazer as ataduras da servidão, para deixar livre o oprimido. Você que anda oprimindo as pessoas, ameaçando, perseguindo, humilhando, maltratando, é para você parar de fazer isso. Deixa a pessoa viver a vida dela com o que ela quiser, conforme ela quiser, onde ela quiser. E despedace todo jugo. Não prenda as pessoas dentro do sistema religioso, pastor. Não coloque jugo nas pessoas que eles não podem carregar, pastor. Não faça isso, pastor. Porventura, não é também que repartas o teu pão com os famintos? Pastor, eu sei que a sua despensa está cheia, mas o do dizimista, do fiel lá, está vazio. Não vai lá falar para ele orar, não, pastor. Não faz campanha, não, pastor. Vai lá no mercado, faz uma compra lá de R$1.000 e leve para eles, pastor. Reparta o teu pão com o faminto, pastor. Ele não é da tua igreja, mas ele é filho do mesmo pai. Ele é teu irmão, ele é teu semelhante. Reparta o teu pão com o faminto. Recolha em casa o pobre. Tem gente que quando passa perto do morador de rua, ele chega a atravessar de um lado para o outro. Tem nojo. Se sente mal. Os desabrigados. Nós temos visto aí os nossos irmãos morador de rua. A pessoa não tem coragem. Pastor, leva para dormir na sua casa. Está escrito aqui, o profeta Isaías está falando. Recolha em casa os pobres e os desabrigados. Faça isso. Você que é empresário, você que é rico, faça isso. Isso é o verdadeiro jejum que agrada ao Pai. Esse é o verdadeiro jejum que agrada o Pai. E se você conhece alguém que está nu, não tem roupa, não vai lá no I99 ou no bazar de usados, não, igual faz dentro das igrejas aí. Em vez deles pegarem aquelas roupas usadas e doar para quem não tem, eles vendem. Fizeram das igrejas comércio, sistema monetário, cambial. E não te escondas do teu semelhante. Quando alguém bater na sua porta, pastor, empresário, pedindo ajuda, não dá uma moedinha de 50 centavos para ele, não. Chama ele, coloca ele no teu banheiro, dê um banho nele, dê uma roupa sua dele, bem bonita, para ele. Corte o cabelo, a barba dele, mate a fome dele. Pergunte para ele aonde ele mora, se ele tem família. Vai lá levar, coloca ele dentro do teu carro. Leva ele na casa da residência dele, faça uma compra e dê para ele.
Esse é o verdadeiro jejum que o profeta do Altíssimo está dizendo para você, pastor e empresário. Sabe por quê? Olha a recompensa de quem faz esse jejum. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Pai será a tua retaguarda. Então clamarás e o Pai te responderá. Gritarás por socorro e o Pai dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Quantas pessoas nesse momento que estão debaixo de um jugo, que já não aguenta mais o peso. Oh, meu Deus, mas está tão difícil, mas está tão pesado. Esse fardo, essa cruz, está tão pesada. Eu não sei se eu vou aguentar carregar essa cruz, esse fardo. Está tão pesado. O que eu tenho que fazer? Tirai do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça. Pare de apontar o dedo para o defeito das pessoas. Você também tem defeito, eu também tenho defeito, eu tenho defeito. Para de julgar as pessoas. Para de apontar com o dedo. Lá. Pare de fazer isso. Pare de apontar com o dedo. E falar injurioso. Ficar falando mal das pessoas. Que lá é desviado. Tá vendo aquele cara lá? Aquele cara lá era crente, olha lá a situação que ele tá lá, ó. Não vai mais na igreja, não toma mais Santa Ceia, não paga mais o dízimo, olha lá, o diabo tomou conta da vida dele, olha lá a situação que ele tá. Para com isso, meu irmão. Para de injuriar. Aquela pessoa que tá lá, naquele sofrimento, o Messias morreu por ele também. Ou você acha que o Messias morreu só por você? Ou você se acha a única azeitona do bolo lá? Não é não. Não é não. O Messias morreu por ele também. Então clamarás ao Senhor, ele te responderá. Gritarás por socorro, ele dirá: eis-me aqui. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, vai lá, meu irmão, dá um abraço naquele morador de rua, aquele irmãozinho que está perdido nas drogas, que a droga tomou conta da vida dele, do cérebro dele, que ele não tem mais saída, ele não consegue. Vai lá, meu irmão, dá um abraço nele. Aquela família que perdeu o filho querido, aquele irmão que está lá no alcoolismo, aquele irmão que está lá sofrendo, aquelas pessoas que estão aflitas, desesperadas por algum motivo, vai lá, fala uma palavra de ânimo, pelo menos, dá pelo menos um bom dia para ele, dá um abraço para ele, diz: olha, o Pai vai te dar força para você sair dessa situação. Se você fizer isso, meu irmão, olha a recompensa aqui. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Esse é o verdadeiro jejum que o Pai quer. O Pai não quer que você fique sem comer. Eu fui tirar sangue, eu fui em jejum. Mas eu não fui expulsar demônio, não. Eu tive que ir em jejum porque eu fui tirar sangue para fazer exame de sangue.
Meu irmão, aprenda a jejuar. Aprenda a jejuar. Aprenda a amar o próximo. Aprenda a perdoar o próximo, que o Pai também vai te amar e vai te perdoar. Que o Eterno abençoe você que está assistindo esse vídeo. Que o Eterno abra o seu entendimento. Que o Eterno te revele a verdade. Que o Eterno proteja você, a sua família, seus filhos, seus netos, sua esposa, seu marido, seja quem for. Que o Eterno abençoe a humanidade. Até a próxima, se o Eterno me permitir.